Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Maestria, uma edição especial. Eu e o Juninho decidimos trabalhar uma vertente diferente, deixar um pouquinho de falar hoje, especialmente de técnica, de tática, assuntos técnicos especializados, para a gente conversar algo que o pessoal tem solicitado bastante, que é coisas relacionadas à rotina do atleta. Então, hoje especificamente, nós vamos falar sobre este último torneio, este último campeonato que o Juninho participou, ficou em quarto. Meus parabéns, maestro, parabéns também ao Murilão. Um abraço para aquele animal lá, fenômeno, jogou muito. Juninho também, numa performance excepcional, estando entre os quatro grandes ali. A gente vai dar depois a oportunidade do Juninho contar uns detalhamentos, mas eu acho que seria bastante interessante a gente começar a construir a nossa historinha desde o início. O que que acontece com o Juninho naquela semana? Ele muda alguma coisa no treino? Na sexta-feira, como é que é a rotina? Como é que é a chegada? Como é que estava a temperatura, o ambiente, etc. Juninho, obrigado por estar aqui presente compartilhando esses momentos com a gente, meu irmão. Boa noite, mestre. Boa noite, a galera de casa que está participando aí com a gente mais uma vez. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso, né, mestre? Contar um pouquinho da nossa rotina na semana pré-evento, né? O que aconteceu, como é que foi, né? Escrever um pouquinho da semana e contar também um pouquinho desses detalhes do final de semana, né? O que a gente faz normalmente antes, durante, na viagem, a rotina, a alimentação, a preparação para o jogo, né? O que é feito para a galera também entender um pouquinho, né, que o jogo é só a pontinha do iceberg, né, mestre? Tudo que está acontecendo antes é importante e é determinante também, né, para a gente conseguir ir lá e de fato conseguir fazer uma boa entrega, né? Perfeito. Vamos começar de maneira objetiva. Uma curiosidade do pessoal, de maneira geral, são aqueles eventos que antecedem o próprio evento, né? Então, coisas relacionadas a como é que você ajeita a sua rotina, porque Juninho também é empresário, também ministra aulas, também treina durante a semana, como outras duplas também não consegue treinar sempre com a dupla dele, se existe uma conversa e como é que é a tua rotina, principalmente ali na semana que antecede o evento, mesmo que saiba que que o evento acontece, sabe que vai ter um evento daqui a um mês. Existe uma certa preparação e etc. Mas principalmente a semana acaba, tu contou uma vez que a semana acaba ficando densa, né? A gente tem uma rotina, mas ela acaba transformando algumas coisas, tem questão de cabeça envolvida, a gente fica um pouco mais ansioso com as coisas. Como é que é a tua rotina durante aquela semana e especialmente ali na sexta-feira, no pré-evento, quando você viaja e etc? De bola. Semana passada eu vim uma semana bem puxada, acho que teve rodada da Liga, eu tive um evento aqui também no sábado, aí domingo descansei e fui voltar para treinar na segunda-feira. Segunda-feira fizemos somente uma ativação de força. Eu venho num processo de volta de lesão, né? Eu tive uma leve ruptura no tendão patelar e fiz alguns procedimentos e o excesso, a gente tenta fazer esse controle de carga, né? Agora a gente está fazendo muito esse controle de carga para não chegar na semana do evento ou no dia do evento a gente está com bastante dor e não conseguir performar, né? Então, às vezes o menos é mais, o mais é menos, é fazer menos, né? Então a segunda fiz só um treino de força, né? Na terça a gente tem um grupo de treino aqui nosso, que é composto aqui comigo, com o Alif, com o Gui de BC, que fez um Jogou baita muito, final um de baita semana torneio. também. Ele e o Juca jogaram um futebol redondo o final de semana inteiro. E algo que eu conversei até com eles pós-jogo, assim, né? Até nosso confronto, falei, cara, sei que vocês estão frustrados porque perderam, mas vocês fizeram uma baita de uma competição, vir do Qualified e jogar contra grandes duplas. Ganharam de Dudu e Arthur com dominância, que foi a dupla terceira colocada. Fizeram vários jogos bons. Ganharam do Filipinho e do Marcola, que vem jogando futebol redondo também. Enfim, acabaram ficando ali pelas quartas de finais, mas fizeram uma grande competição. Então o Gui também faz parte do nosso grupo de treino. Até quando eu fui jogar com ele, dei um abraço nele e falei, cara, estou feliz de estar te encontrando aqui e Uhum. saber
e um de nós vai seguir adiante, né, para a semifinal. Então foi um momento bem legal ali. Ah, tem o Aleph, que teve uma etapa do Catarinense, disputou esse final de semana também. Vem o Juninho de Brusque, que é um cracaço e Opa. paga o preço de vir de uma outra cidade, enfrenta trânsito e vem aqui treinar com a gente, né? Toda terça e quinta a gente faz umas atividades dinâmicas de jogo, de volume de jogo, né? Para ajustar, a galera ficar bem redonda para a competição. E essa foi basicamente a nossa terça-feira. Eu não consegui treinar tanto, porque eu estava sentindo um pouco de dor, até conversei com o Jonathan, que está me acompanhando um pouquinho mais de perto, né, Mister? E aí diminuí um pouquinho meu volume de treino na terça-feira. Quarta-feira eu fiz um treino só de ajuste, né? De correção, de levantada, né? Tentando prever algumas situações que Uhum. poderiam acontecer na competição e alguns ajustes técnicos que eu achei que eu precisava fazer, parte ofensiva, de ataque, de shark ataque. Na quinta-feira também estava bem dolorido. Eu iniciei o treino com a rapaziada, mas tive que interromper também. Falei, porque a gente não pratica, a gente não começou ontem, né, professor? Então, por vezes essas interrupções não é legal, cara, quer continuar treinando, mas elas são necessárias para no final de semana eu tenho que estar 100% no final de semana. Eu não posso treinar a semana inteira muito bem, seria o ideal, né? Treinar muito bem, treinar 100% para chegar 100% na competição. Mas essa dosagem do volume, ela é determinante, né? Tanto que na quinta eu tive até que me medicar, né? Tive que Uhum. tomar um relaxante para acalmar, para dar uma diminuída nas dores articulares, estava um pouquinho mais. Fui no recovery também, né? Para dar uma liberada. Aí sexta eu estava bem legal, assim. Aí sexta pela manhã acabei viajando, peguei o voo com o Marcola. E aí começa um pré-competição, né? Mas antes, até falando um pouquinho sobre a semana, né? Tem as questões de empresário e tudo mais aqui. Com os meus parceiros, normalmente eu gosto de fazer uma ligação e a gente conversar. Eu estava um Uhum. tempo sem jogar com o Murilo, desde junho, né? Que foi o último TAF, até que a gente Nossa. fez algumas análises de alguns jogos ali, né? Ah, e a gente tinha que ter algumas conversas aí, que a gente teve algumas divergências também, por conta da mudança dele do clube, de saída do Grêmio, ida para o Corinthians, né? Ah, e aí a gente teve algumas divergências de opiniões, a gente precisava retomar essa conversa para virar a página, botar os pontos finais, né? Deixar claro algumas coisas e seguir adiante e conversar um pouquinho sobre, né, a competição em si, né? Porque teoricamente já tem um roteiro de, de competição por conta do ranqueamento, né? Tu sabe que o primeiro vai pegar o quarto do Qualify, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Então a gente já esboça algum caminho ali, né? Daí eu gosto de estar assistindo o jogo. Vou pegar o Davi, o Vitinho, o Arthur e o Dudu, o Sandrei, o Michel, o Brizio, o Biel, enfim, saber mais ou menos, né? Pra gente, quando chegar lá no dia, saber o caminho, né? Que a gente vai fazer. Então, a gente faz uma ligação, eu fiz uma ligação, conversou eu, Ramon, que é treinador também do Murilo, Do Felipe, do Felipe do do Índio. Índio. Batemos um papo e é sempre, pô, muito positivo, né, cara? A gente aproxima ali, aumenta a conexão, conversa um pouco, foi bem legal, foi bem produtivo. Algo que a gente também deve fazer essa semana no Grêmio também é Uhum. importante, porque temos rodada final de semana. Lá estamos sem vitória ainda, né? Estamos sem vitória ainda, cara. Uhum. E, eu, particularmente, tenho me cobrado muito por isso, sabe? Uhum. O Capita é o cara que está à frente do time, é um cara que tem uma história maravilhosa dentro do clube. Eu vejo que ele se cobra muito, assim como o Mateusão também, se cobra muito. Claro, né, a gente não está perdendo porque quer, todo mundo está Claro. entregando, tentando fazer o seu melhor, mas eu sinto que a gente pode melhorar muito como conjunto. Individualmente, eu sei que eu tenho que melhorar ali na minha performance com o Grêmio, mas eu acho que como conjunto a gente tem bastante a melhorar, sabe? E aí depois, a hora que essa engrenagem encaixar, eu não tenho dúvida que as vitórias vão começar a aparecer. E eu espero que seja nessa sexta-feira, né? Vamos.
a gente pode até deixar já agendado para na próxima semana a gente já fazer uma conversa sobre isso. Até eu tenho algumas dúvidas sobre isso, porque como espectador aqui, torcedor, eu tenho reparado umas mudanças estranhas, no sentido de que a gente sempre via ali os 2 profissionais, começava o profissional com o ex-atleta, né, e geralmente é um cara mais velho, mais aposentado e tal, mas que joga uma bola, joga um futevôlei. Existia um equilíbrio gostoso no negócio. Eu não tô sentindo mais isso de alguns clubes, parece que pega uma gurizada ali, que joga um baita de um futevôlei, ex-profissional. Então, enfim, vamos deixar esse spoiler para depois, que eu sei que isso dá pano para manga. Vamos retomar. Então o Juninho foi, viajou, né? Durante a viagem, como é que é a cabeça do Juninho? É óbvio que são anos de experiência, né? Jogando, treinando, a ansiedade ela é um pouco mais controlada, mas isso com certeza é algo que o pessoal pensa. Será que o Juninho fica nervoso? Ele fica ansioso? O lance da dor no tendão patelar fica martelando na cabeça. Será que eu vou sentir dor na competição? Será que vai me limitar? Como é que vai ser? Eu tenho que mudar alguma coisa na estratégia? Como é que também em aspectos relacionados à viagem? Sai de um ambiente que estava friozinho aqui nessa nossa região, foi para um ambiente calor pra caramba. E também o sono em relação à viagem, como é que é esse processo aí? De sexta ali para sábado, e sábado o que que faz ali no período da manhã e etc, a preparação? A minha preparação, na verdade, ela já começa na sexta pela manhã, quando eu vou para o aeroporto, por exemplo, né? Nessa viagem, por exemplo, eu viajei sexta de manhã. Ah, o Juninho empresário, pum, ele fica de lado. Eu não respondo mais o WhatsApp, eu não retorno. Tem gente que me manda mensagem. A menina, as pessoas que trabalham comigo já sabem, ó, tá em competição, só se for algo muito, muito urgente, né? E aí a gente acaba tratando ali. Mas eu gosto de me desconectar disso. É o Juninho atleta que está indo. E aí eu vou para as minhas rotinas que eu já normalmente tento fazer ao longo durante a semana. Ah, na viagem, no aeroporto, eu gosto, tem gente que não gosta, eu gosto de estar no aeroporto. É o momento que eu estou ali sozinho, não conheço ninguém, ninguém me conhece, eu fico observando a vida das pessoas, eu paro para ler, eu medito, eu boto minha música, eu assisto um Reels ali no Instagram, mas eu já gosto de começar a meditar ali um pouco, faço uma meditação no voo, descanso, durmo, né? Já para ir tentando desacelerar um pouco a minha mente daquela correria do dia a dia, aí trabalha, liga, dá aula, aí chama o professor e vai atender aqui, faz isso aqui, treina ali, ó. Desacelerar para mim, de fato, estar com a minha energia voltada para aquilo que eu vou fazer no final de semana. Perfeito. Ah, e aí pega o voo com o Marcola também, a gente vai na resenha. Agora o Marcola está morando aqui em Joinville, então normalmente os nossos voos têm sempre batido bem próximos assim. E aí, na chegada lá, vou pro hotel, fui pro hotel. De quinta para sexta eu soube que ia ter algumas alterações de duplas ali. Então acabou que o Brisa teve um problema de saúde, né? Ficou de fora. O Biel, sozinho, na pontuação ele ficava para baixo da gente. E a gente acabou subindo uma posição, fomos para quarto colocado. O que significa para o pessoal que está em casa que vocês vão pegar uma outra dupla do Qualify, né? Exatamente. Explica depois um pouquinho, pessoal, como é que funciona, se isso muda aí de confederação para confederação, enfim, é importante porque o pessoal não tem a menor ideia de como é que funciona, né? Na verdade, a competição ela já sai pré-montada a tabela, né? São 16 equipes, 16 duplas, 12 que estão dentro do ranking, né? Ou por vezes 11 que estão dentro do ranking, uma 11ª que é convidada. Nesse caso, tinha 12 dentro do ranking. E as quatro últimas, 13ª, quarta, quinta e sexta, elas vêm do Qualify. E normalmente essas quatro duplas que vêm do Qualify, elas pegam os primeiros quatro colocados. Então, o primeiro lugar no Qualify vai pegar o quarto colocado. O terceiro colocado no Qualify vai pegar o terceiro colocado. O segundo, e assim sucessivamente, né? Uhum. O segundo colocado no Qualify pega o terceiro colocado. Isso, inverte, né? É isso, ela O se quarto colocado inverte. do Qualify pega o primeiro ranqueado. Exato, perfeito. E aí, nessa alteração de tabela, com a ausência do Brisa, a gente caiu para cima. Subimos um degrau na Sim. tabela, ficamos em quarto. Então eu falei, opa, vamos pegar outra dupla. Dentro do que eu estava prevendo, vai mudar.
Então, a gente provavelmente ia pegar o 11º ou 12º, né, que a gente era quinto, Uhum. mudou, a gente vai pegar alguém do Qualify. Então, botei lá o Qualify no quarto do hotel e comecei a assistir. O Murilo até nessa hora já tinha chego, estava descansando, que ele pegou o voo na madrugada. Botei o Qualify ali e comecei a assistir. Isso na sexta de tarde. Isso na sexta de tarde já. Cheguei lá por volta de umas 3, 4 horas da tarde, já botei no hotel E o e já Qualify rolando. e o Qualify rolando, bicho pegando, assistindo e tal, aí vi a classificação do Gui, vi que já tinha passado o VT e o Gui, eu falei, aí na sequência vi que classificou, qual foi a outra dupla que classificou em segundo? Uh, acho que foi o Juque e o Gui? Não, não foi o Juque e o Não, o Gui. Juca e o Gui eu acho que ficaram em segundo, sim. Não sei Não, agora, cara. Não vou lembrar. eu acho que foi o Eu Muniz e sei o que o Gui Pedro. Nascimento caiu. O Gui Nascimento caiu pra quem? O Gui Nascimento perdeu. Foi dois moleque novinho que eu acho que até rasparam a cabeça. Muniz e Pedrinho, então acho que foi. Aí, esses. É. E aí, tipo, não, no Qualify ali não faz a semifinal e final, né? Para saber quem é Isso. primeiro e segundo. Uhum. Quem classifica pelos lados dos vencedores, que são duas duplas, que teoricamente chegariam só na ó, chegaram na semi duas duplas. É o primeiro e o segundo. Do outro lado vem a repescagem, vem outras duas duplas, que é o terceiro e o quarto. Eles fazem um sorteio. Então, pela ordem, eu ia pegar ou o Muniz e o Pedrinho, ou o Gui e o VT. Aí a gente espera só no outro dia, né? Na sexta-feira acabou o Qualify, eu fiquei assistindo o jogo dos meninos, do VT e do Uhum. Gui e do Muniz do Não, do Murilo, Juca. Juca e Gui. Juque e Gui, na verdade era a segunda dupla colocada foi Murilo e Serginho. Isso. Murilo e Serginho. E aí eu fiquei assistindo o jogo dessas duas duplas. Assisti ali e tal. No outro dia saiu o sorteio. Beleza? Opa, vamos pegar o VT e o Gui. E aí eu e o Murilão, antes de ir para a competição, eu gosto de fazer isso, né? Antes, ali no quarto. E aí de manhã segue aquela rotina do sábado, né? Eu gosto de levantar umas 8h30, 8 horas, o campeonato começa às 14. Tomo meu café, né? Tranquilo. Demoro no café, fico lá, me alimento bastante, porque eu tenho pouca fome durante a competição, né? Então, para não ficar muito tempo sem comer, eu vou, meu café, eu chego, vou mudar 8h30, 9 horas, eu chego lá. Eu vou sair por vezes, o café tá fechando, eu tô lá. E aí fico na Uhum. resenha, comendo mais um pouco. Ah, e vou ficando até umas 10h30 por aí volto pro quarto. Às vezes eu faço uma conversa com a Nel, né? Quando não fiz na sexta-feira ou durante a semana, eu faço no sábado pela manhã. Né? A gente faz uma preparação mental ali, um diálogo do que eu espero, como é que eu tô, o que Pessoal que aconteceu, tá, pessoal que tá se em eu tô. casa e não sabe quem é a Anel, é a nossa mental coach, né? Um abraço para ela, um beijão. Exatamente. É a pessoa que consegue sugar o nosso melhor, né? Fazer a É. gente transbordar o nosso melhor. E aí é aquela conversa de autoconhecimento, né? De saber como é que tu tá, como é que foi a semana, se nada te tirou do eixo, se tá bem aprumado, tá bem alinhado, sabe o que tem que fazer, sabe o quanto tá preparado, né? Aquele reencontro. Aí volto pro quarto, se tiver que assistir mais alguma coisa eu assisto, mas senão eu começo meio que relaxar, às vezes fico um pouquinho ali no Instagram, tal, aí o algoritmo começa a dar muita informação, né? Como fui pai recentemente, sou do esporte, começa a vir muita coisa de paternidade, de esporte, de motivação e tal. Às vezes eu me percebo que a mente começa a ficar muito acelerada, uma hora mais emotivo, uma hora mais acelerada. Aí eu gosto de meditar de novo, aí eu vou ler o livro para desacelerar um pouquinho a Uhum. cabeça, aí tomo um banho, às vezes se tiver até que tirar mais um cochilo, tiro mais um cochilo. E aí a gente já está meio que na preparação para ir para a competição ali, né? Deixa eu fazer Aí, uma pergunta, maestro. Até porque isso é um tema bastante pertinente, com certeza acontece com quem está nos ouvindo e está buscando aí competição e etc. Obviamente que o algoritmo ele vai, a gente que acompanha bastante futevôlei,
Ele vai nos mandar bastante informação sobre futevôlei, highlights, lances, aí mostra só lance bonito, nego dando shark, peitada lá na lua, etc, etc, etc. Obviamente tu és um atleta bastante experiente, talvez olhar esses highlights, esses lances plásticos, eles talvez não te afetem, mas vamos supor que o Juninho fosse um iniciante, tá saindo de um qualify, tá batalhando, o cara já sai de um qualify, ele já pega a pedreira assim que passa, e aí ele começa a olhar lance lá do Sandrei dando Shark mortal pra trás na hora do Shark, sabe, gritando e não sei o quê. Aquilo afeta a pessoa quando ela vai chegar na quadra e vai encontrar aquele cara que ele viu no highlight. Por que que eu tô Cara, falando isso? Esse processo de você filtrar o que você vai consumir também é importante, principalmente para quem ainda não tem uma autoconfiança construída igual tu tem. Talvez para ti hoje tu chegue assim, eu não sei se faz sentido o que eu tô perguntando, mas talvez tu chegue hoje e assim, não, beleza, o Sandrei ali, beleza, deu Shark, normal, né? Mas para outras pessoas não, para outras pessoas o cara vai olhar, existe um temor num primeiro momento, né? Como é e que é esse processo de filtragem de informações, se tu leva isso na normalidade e alguma dica que tu tenhas pro pessoal aí? da minha parte isso é muito tranquilo, né? Até porque eu sei quem eu sou, né? E eu sei como é o meu jogo. Se eu ficar me comparando e ficar esperando que eu dê um Shark Attack como o Murilo dá, como o Sandrei joga, ou esperar que eu jogue igual o Índio, igual o Ice, vai ser extremamente frustrante, né? Porque eu não vou conseguir, né? Assim como talvez se eles quiserem jogar igual eu jogo, eles também talvez não vão conseguir, vai ser frustrante para eles. Então, isso para mim é muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Mas é legal tu colocar isso, que é algo até que eu conversei. Eu não sei se eu lembro se eu falei sobre isso diretamente com o Pedrinho, mas eu acredito que sim. O Pedrinho foi o menino que passou do Qualify com o Uhum, Muniz. uhum, E aí ele acabou perdendo o primeiro jogo lá. Depois eu conversei com ele, estava do meu lado assim assistindo o jogo. E eu falei para ele, eu acho que essa é uma preocupação, às vezes acaba acontecendo com vários atletas. Eles jogam um qualify, jogam muito bem e passam. E aquela maneira que eles jogaram fez com que eles chegassem na competição principal. Chega no outro dia na competição principal, eles querem jogar totalmente diferente. Eles querem jogar igual ao Sandré, igual ao Prise, igual ao Juninho, igual ao Wag, igual. E aí eles saem, eles ficam fazendo força para fazer algo que seria natural para eles fazer, que era só fazer o deles. Eu uhum, acho que eu dei um exemplo. Eu dei um exemplo, tipo, imagina um cara que jogou um campeonato estadual num time pequeno e foi contratado por um time grande. Mas ele foi contratado do time pequeno por aquilo que ele fazia. Óbvio que ele tem uhum. que melhorar, ele tem valências e habilidades a melhorar, mas ele chega no time grande, ele quer fazer as coisas igual os caras do time grande fazem. E aí ele se perde. Ele morre ali e não aparece mais. Pô, mas aquele cara que veio pra cá, cadê aquele cara? Ele esquece aquilo, sabe? Genial. E isso acontece mesmo, cara. Acontece mesmo. Porque a galera quer. Chega lá, opa, no Qualify eu joguei desse jeito. Agora eu entrei lá, eu tenho que jogar de outro jeito, porque agora a exigência é outra. Não! Aham, É fazer aquilo que você vinha fazendo, claro. Há sempre coisas que melhorar. O Juninho tem que melhorar. O Sandrei ganhou esse final de semana, o Michel, tenho certeza que eles devem daqui um pouco estar olhando pontos que eles têm que melhorar, né? Sempre tem o que melhorar, mas não fugir da sua essência e daquilo que levou ele a chegar lá, né? E eu acho que para quem faz esse comparativo da pergunta que você fez com o highlights do algoritmo que deu lá para ele, pô, eu tenho que fazer isso, eu acho que vai ser extremamente frustrante, vai tirar ele né, do que de fato ele é, né? Então isso é muito importante saber, se conhecer e saber o que tem que fazer, né? E aí eu até apresentei alguns números para ele do jogo. Eu falei, irmão, o jogo é 18 pontos, certo? Em média, quem ganha tem que fazer de 12 pontos, tem que ser eficiente 12 pontos, ou seja, tem que botar no chão 12 pontos, né, com uma margenzinha de 2 para mais, um desvio padrão ali de uhum, 2 para mais ou 2 para uhum, menos, se eu fizer 14, melhor ainda. O restante vai vir de erro do adversário. O adversário vai atacar uma bola para fora, vai deixar uma bola na rede, vai errar uma defesa fácil.
Então, se eu fizer 12 pontos, o adversário errar um mais 6, mais ou menos ali, eu lembro que a gente conversou alguns detalhes assim, mas saber o seu papel ali é muito importante, né? E o seu papel é o seu papel, e não se comparar com o outro, né? Ou com highlights, ou qualquer outra coisa que seja. Cara, isso é genial, porque isso passa bastante por uma impressão que a gente tem da gente. E ali na iniciação, quando a pessoa está saindo daquele nível avançado para uma frequência maior de competições, acaba jogando com muita. Começa a sair da própria cidade, daqui a pouquinho sai do próprio estado, vai jogar em outros lugares, conhece outras pessoas, outros jogos. Então, nessa fase inicial, independente do esporte, eu acho, a gente tem uma dificuldade de saber exatamente quem é a gente em relação às nossas capacidades atléticas, físicas, táticas, o nosso raciocínio de jogo. Até porque muito do que a gente cresce no início é se espelhando em outras pessoas. O que é normal? Normal, super normal. Só que a gente vai construindo uma identidade nossa. Construir uma identidade faz parte da gente entender quem a gente é e jogar como a gente joga, e isso passa por tudo, assim, ó, desde a tua postura pré-competitiva até o Juninho ajeitar o cabelo antes do saque, o Felipe fazer a comemoração desse jeito, o outro um arco e flecha, aquelas rotinas de tu firmar que eu sou o cara, eu sou assim e normal, sabe? Essa rotina de autoafirmação leva a uma rotina de autoeficácia. Isso falando um pouquinho de ciência, dos esportes, da psicologia. E isso leva um tempo para construir, não é do dia para noite, a gente precisa de gente ajudando, gente falando com a gente. Esse processo é importantíssimo. Então a gente tem que consumir conteúdo a ponto de isso chegar num nível saudável para mim enquanto um atleta. Depois eu tenho que me preocupar em, igual tu sempre dá o exemplo, eu preciso, imagina que eu sou um bonequinho de videogame e eu tenho que melhorar as minhas skills. É isso E aí. eu melhoro as minhas skills olhando para outros atletas até um certo ponto. Depois eu tenho que encontrar o caminho e se vira, entendeu? Cada um que fecha o seu jogo aí. É. Ontem eu estava dando aula, cheguei ontem de viagem, fui dar aula às 18 horas e eu tô com meu primo estava fazendo aula comigo, né? E eu trouxe ele para uma turma, ele é um garoto novo, tem 17, 18, 19 anos. Ah, e tem essa, é primo do maestro, né? Os caras acham que ele não é, eu jogo há muito tempo, ele é só meu primo, né? Aí eu convidei ele para fazer aula comigo, às 18h30 e tal, e a turma é uma turma com uma galera que já joga há 3, 4 anos. E eu já falei para ele, o teu comparativo não é com eles, é com você mesmo. Até pouco tempo atrás você não sabia nem fazer ação técnica, agora você já consegue jogar o jogo. Então, o teu parâmetro é você, e o erro vai acontecer, né? E para ele interiorizando isso de fato, entender que ele sai de um ponto zero e é ele que vai escalonar a montanha dele, né? É, É ele que vai crescendo os skills dele, né? E não em total. comparação com esse cara dá uma peitada lá, não sei aonde. Esse cara dá Uhum. uma peitada não sei aí para cá, o outro dá, sabe? Então, isso é muito importante a pessoa se reconhecer. Tem mais um pontinho que eu vou levantar aqui, pessoal. Eu só vou pegar o meu carregador, que eu deixei a minha. Meu celular tá ficando sem bateria aqui. Pode ir lá, eu pauso aqui, depois eu. Tá? Não, aqui rapidinho. 30 segundinhos. Aproveitar que o Juninho tá nesse processo aí, pessoal que tá nos escutando, seguinte, vocês podem mirar nesse QR Code que tá aí embaixo, que vai dar acesso à nossa plataforma de ensino, à nossa plataforma de estudos do futevôlei. Até na hora do campeonato, lá o Juninho tava jogando, eu mandei lá, pessoal, manda um abraço, o pessoal da narração, né? A rapaziada que toca o evento, de fato. Manda um abraço para a rapaziada da Futevôlei Academy, do Gui, do Juninho. Aí mandaram um abraço lá pra gente. Imagina se eu não vou mandar um abraço pro maestro e eu sou fã. Ah, a rapaziada da narração deve ser demais, né? Eu não conheço eles Sensacional. pessoalmente. Mas, pessoal, mirem no QR Code, porque o Juninho falou algo importante. Para quem quer crescer enquanto atleta, é imprescindível que vocês, além de dominarem os fundamentos técnicos, se encontrar bem fisicamente e psicologicamente, você precisa ter um entendimento dos números do jogo.
tá? A gente tem uma unidade, um módulo todo específico com o Juninho apresentando os números do jogo. Vocês não têm ideia do quanto que isso transforma o entendimento de jogo de vocês. A taxa de erros, dependendo do nível, quanto tempo a bola permanece em rally, quais são as tendências do meio para o final de jogo. Quando a gente passa a entender os números de jogo, o nosso raciocínio transforma muito, e isso é bastante importante. Em nível ali de iniciação, intermediário, cara, olha, dá para ganhar campeonato só entendendo essa lógica de números de jogo. É bizarro, tá? É, Vale a pena, exatamente. acessem, porque esse conteúdo é de ouro. É um conteúdo que teve início, né, com o TCC do Juninho, que eu tive a oportunidade de ser banca, e depois o Juninho foi incrementando alguns raciocínios e melhorando. Cara, conteúdo imperdível. É bem legal mesmo. Até retornando um pouquinho ali sobre a comparação. é, Opa, saiu, Mister? Saiu a câmera, voltou agora. Foi. Até voltando, eu lembro no início, quando eu estava querendo treinar para disputar os eventos nacionais, eu me frustrava muito porque eu queria fazer os meus movimentos de ataque igual ao do Tatá, igual ao do Marcelinho, igual ao do Águia, igual ao do Vinícius. E aí eu não conseguia fazer. Porque era o meu jeito, eu sou mais magro, eu sou mais esguio, tenho os braços compridos, às vezes eu bato, eu vou fazer uma ação de peito é mais desengonçada, um movimento de pingo para trás ele é diferente, ele é, sabe? E eu me frustrava ao ponto, às vezes, de nem conseguir terminar o meu treino direito, né? E aí depois, com o anel e entendendo um pouquinho mais esse processo de psicologia do esporte e tudo mais, né? A gente vai entendendo que ninguém vai ser igual ao Juninho, assim como o Juninho também não vai ser igual a ninguém. É importante a gente saber a nossa identidade, os nossos potenciais, os nossos skills, né, as nossas habilidades que a gente ganhou e trabalhar em cima disso para isso de fato ser eficiente dentro do jogo, né? É muito bizarro. Assim, olha só como é que é contraintuitivo, porque antes da gente passar para o próximo assunto, o Juninho ele vai ter um jeito específico de pingar para trás, por exemplo, ou fazer aquela bola de ouro dele, que é tipo um paraguaio na paralela, né? Essa bola mata a rapaziada de um jeito. Fora diagonais curtas, né? Que o Juninho é especialista numa diagonal curta, ele olha muito bem para a quadra, etc. Mas esse pingo para trás ele é impressionante, porque o Juninho aprendeu a fazer de um modo dele, o modo que o Juninho faz o pingo para trás é diferente de todos, e isso passou a ser uma peculiaridade dele. Acho que Sim. até, não sei, não, o Juninho já não, tu já estava jogando assim a nível nacional. Eu lembro de um campeonato que eu estava com um amigo meu, cara, foi um campeonato aqui no sul da ilha, no Campeche, no Riozinho, e tava uma ventania gigantesca, nossa, pra mim, que era iniciante na época, rapaz, a bola vinha na cabeça, ela saía lá pro ombro, tudo loucura. Cara, e a gente olhava o Juninho jogando, pá, e tira a bola. Aí levanta pro Juninho, os caras sacando no Juninho. Levanta pro Juninho, cara, do nada ele tirava um pingo pra trás, assim. Só que ao mesmo tempo que era uma bola que parecia defensável, os caras nem tocavam na bola. A gente começava a perceber, aí sacava no Juninho. O Juninho ia lá, pingo pra trás de novo. Eu digo, meu Deus, por que que ninguém pega esse pingo pra trás, né? Cada um vai ter a sua mágica, a sua forma de matar o ponto, a sua forma de mexer a cabeça. E essas peculiaridades é que tornam o futevôlei também bonito, né? Exatamente, É, exatamente. eu acho que tem bastante disso aí, né? E tá, É, só pra gente não se perder, depois qualquer coisa, se tiver alguma coisa a mais, tu puxa. Aí, beleza, passamos ali, Juninho deu uma pulada no almoço, vai comer uma barrinha de cereal, comer uma fruta, se manter hidratado, coisas à parte que a gente, em termos físicos, a gente pode conversar depois. Mas aí o Juninho se dirige pra Nena. Quanto tempo antes? O hotel tava perto? E aí, como é que começa a rotina de aquecimento? Como é que tá o nível de ansiedade do Juninho essa hora? Já trocou ideia com o Murilo? Já pegaram a bola quanto tempo antes para ficar batendo bola? Rotina de alongamento? Porque isso é algo bastante importante. Pessoal que não convive muito com atleta não sabe da importância que existe você manter aquela mesma rotina, aquele mesmo padrão, sabe, de pré-competitivo. Fazer os mesmos exercícios, sabe? Tudo isso faz parte da rotina.
É igual a gente durante a semana que, pô, a gente tá acostumado a comer ali na segunda-feira aquela quantidade, ir no banheiro tal hora, escovar o dente tal hora, dormir tal hora, pá. Cara, uma rotina pré-competitiva é muito parecida. Se tu sai da linha, a cabeça sai toda da linha, né? É Conta pro pessoal exatamente. como é que é esse período ali antes de iniciar o primeiro jogo. Normalmente eu gosto de chegar uma meia hora, uma hora antes do início do primeiro jogo, que normalmente não tem sido meu, é o primeiro do ranking, joga, como eu subi para quarto, meu jogo se tornou o terceiro jogo. Então eu É. cheguei a uns 40 minutos antes de começar a competição. Ah, eu normalmente já chego ali, Cuiabá quente, mas eu já começo a ficar meio em sudorese, meu corpo já começa a dar uma suada, a minha cabeça já começa a estar se preparando um pouco para o jogo. Eu boto ali meu fonezinho, às vezes no caminho já estou ouvindo uma música. Eu gosto de ouvir às vezes música clássica que eu escuto com meu pequeno também, eu boto. Daqui um pouco eu boto uma música que vai me acelerar um pouquinho mais, né? Sento lá, cumprimentei a rapaziada, já me situei ali, vi onde que era físio, né? Que hoje está sendo importante para mim também. Boto meu fonezinho, faço um processinho de respiração, uma meditação de respiração só, né? Para me acalmar, né? Baixar um pouquinho a frequência, me estabelecer, diminuir um pouquinho também a frequência ali. Eu sou meio acelerado, meus pensamentos ficam. Daqui a Uhum, pouco na minha cabeça um monte de coisa. E aí faço essa meditação ali na área do atleta, tô com meu fonezinho aqui quietinho lá e tal, assistindo, e aí começo os jogos, sempre a partir do início do jogo que antecede o meu, começa a minha rotina de aquecimento. Então, eu vou para a quadra, vou para uma quadra auxiliar, vou lá para um cantinho, né? Eu gosto de focar exercício por exercício. Eu vou lá no meu cantinho, eu estou fazendo minha mobilidade, eu estou concentrado só na minha mobilidade. Estou contando o número de repetições que estou fazendo, estou fazendo mobilidade de quadril, estou fazendo mobilidade de tornozelo, de torácica. Eu estou já tentando manter o meu nível de concentração só naquilo, estado de presença só naquilo que eu vou fazer, sabe? Vou fazer a pranchinha, estou contando quantos segundos eu vou ficar, quantas vezes eu vou tirar a perna do chão, a direita, a esquerda, né? Ah, tenho que ativar muito o glúteo por conta da minha lesão no joelho, né? Por conta do uhum, tendinopatia também. Ativo muito o glúteo a ponto dele dar uma fadigada boa, né? E aí depois, como Cuiabá é muito quente, eu às vezes lá nem precisa tanto deslocamento já. Depois, normalmente, no lugar mais frio, eu vou deslocar, vou fazer um frente e uhum, costa, mobilidade de ombro. Como lá é muito quente, eu já vou para um processo de bola, já deslocar com bola com o Murilo. E aí a uhum, gente faz uma série de ativações com bola, simulando ações dentro do jogo, né? Uma defesa de meio, uma defesa de paralelo, uma defesa de pingo, levantadas, recepções, né? E aí, da metade ali pro final, eu chamo ele e a gente meio que perpassa o que a gente conversou no hotel. Vamos jogar contra o VT e o Gui. Normalmente a gente faz isso, eles fazem isso. A gente vai podendo começar assim, ou podemos começar sentindo o jogo. Aí é uma conversa bem aberta, né? O Juninho pontuando, o Murilo pontuando, né? E aí a gente vai tentando prever um sistema tático ali de jogo, né? Uma sistematização de jogo, para a hora que a gente for entrar não ser pego de surpresa, né? E agora? E mudar, né? Porque ali dentro do jogo tem emoção, tem uma série de coisas acontecendo daquele caos do jogo e tu tem que saber lidar. Então a gente meio que se prepara para o que vai acontecer e tenta prever algumas situações, né? E aí, alguns minutinhos antes, eu vou lá, guardo minhas coisas, e aí eu tô ali do lado da quadra, já numa preparação mais forte, uma ativação mais neural, mais rapidinha, assim, né? E aí pronto para ir para o jogo, né? Aí depois uhum, o uhum, jogo a gente já está preparado, já foi conversado o que a gente tem que conversar. O Ramon tem sido uma peça bem legal, cara. Ele é um cara muito sábio. Eu nunca tinha trabalhado com um treinador. Estamos agora com o Serginho no Grêmio, mas na liga ali ele é muito rápido, né? A liga é muito rápida, muito dinâmica. 9 pontos, sai, entrou, já, pum, acabou. Não dá tempo, tipo assim, é um campeonato. Joguei o primeiro jogo, ganhamos, mas foi se arrastando. O que podemos ajustar? Vamos ali. Não, a liga acabou o jogo, é. né? Tu, querendo ou não, tu joga metade, né? Vamos botar que no É, geral tu joga metade. Teve umas trocas ali que
Eh, enfim, às vezes acontece, tu tava com o Bruninho, depois saiu. Quem é que tava com vocês mesmo? Kibe, O Kibinho. Quibinho, né? Aí, pô, não deu meio certo, voltou o Juninho. Mas enfim, acaba jogando pouco tempo, né? Não dá pra construir assim, ó, a primeira parte do jogo, depois vamos construir a segunda parte do jogo. Isso, é bem legal. E é algo até que o Ramon pontuou, ó, vamos dividir o jogo em blocos assim e vamos sentindo o jogo, né? E ele, cara, ele é muito pontual, Massa. ele, assim, cara, é excepcional. O trabalho dele é um Técnico cara mesmo, né? bem técnico mesmo. Ele sabe a hora que ele tem que acelerar, ele sabe a hora que ele tem que segurar, a hora que ele tem que pontuar, a hora que ele está sentindo que a gente está com o feeling do jogo, deixa o negócio seguir. Tá sendo bem legal esse trabalho com ele, sabe? E deu E pra aí ver até que teve um. Eu não sei qual dos jogos, talvez o segundo ou terceiro de você, não vou lembrar agora, mas teve o jogo do Felipe do Índio, aí logo deu pra ver assim, ele entrando com vocês e fazendo aquecimento com vocês e tal. E depois conta um pouquinho como é que é quando tem jogo de vocês contra o Felipe e o Índio. Porque dá pra ver que vocês é, estão numa parceria bem legal, né? Tu vem, dá um abraço lá no Índio, no Felipe, dá pra ver que vocês se conversam. Deve ser dois garotos fenomenais também, né? ali com o Ramon é legal porque o Murilo também treina com eles, né? Uhum, Então ele é treinador do Murilo, né? uhum, Diretamente no dia a dia, ele conhece o Murilo, né? Então ele sabe o que funciona para o Murilo, como é que falar, o jeito de chegar. Então isso é muito importante, né? Da mesma forma o Serginho com o Bruno também, isso é muito legal. E aí ali com os meninos, cara, os meninos são sensacionais. O Ramon tem os meninos de ouro ali, e digo todos eles, tanto o Indy Felipe, quanto o Murilo, quanto tantos outros que tem lá, Gustavo, Kaique, Koala, Will, enfim, uma gurizada muito boa que eles têm lá. Eles estão com um time da Bahia muito forte. Ainda tem um grande mentor que é o Zé, que ajuda eles lá pra caramba, sabe? Um cara muito sábio, muito centrado, uma pessoa excepcional. E ali a minha conexão com os meninos ela é muito legal, sabe? Eu sinto um respeito enorme deles por mim, assim como uhum. eu tenho por eles. É, é legal, a gente entra, brinca, nós jogamos contra eles, eu brinquei de dar flechada, volta e meia eu faço ice também. Eles daí, vai dormir, coroa, vai, sabe? Rola uma brincadeira sem faltar com respeito, um desejo enorme de ganhar deles. Eu falo pro Moreira, pô, é o jogo que eu quero, velho. Eu quero jogar esses jogos grandes aí, cara. Indy Felipe, Brice Sandrei, Tavim, Gui, Yag Beguinha, Michel, Brice Sandrei não é mais, né? Uhum. Michel, Sandrei, Brise Biel, Bruno Barros, com o Bruninho, Longo, enfim. Eu quero jogar esses jogos grandes, né? E ali é um momento bem legal. Aí chega nesse momento que a gente vai se confrontar, é, o papel do Ramon é permanecer com os meninos, né? Daí vamos Sim. botar aqui a dupla número um e nós temos a dupla número 2, né? Nesse caso, né? Sem ter outros baianos ali juntos. E aí ele vai pro lado dos meninos e fica lá. E aí o xadrez vem para nós aqui, né? Que daí começa a se tornar um jogo caseiro, principalmente para os três, do Ramon conhecer Murilo, de Murilo conhecer Indy, conhecer Felipe, e ter vários momentos de assertividade do Murilo, da nossa parte, e da parte deles também, porque conhecem, Uhum. né? E aí o jogo se torna só de crescimento, né? Porque todo mundo tem que estar ali, fazer o diferente, mas o melhor, sem fugir muito da característica para poder sair vitorioso da partida, né? E aí os meninos Uhum. levaram E nesse aí, jogo. junto disso, maestro, é assim, ó, eu acompanhei todo o torneio, né? Ficou eu e minha esposa, nós vimos todos os jogos. Ó, é jogo do Juninho, vamos correr lá e não sei o quê. E queria te parabenizar de verdade. Óbvio, tu é meu irmão, né, cara? Meu padrinho de casamento, meu amigo da vida, assim, irmão da vida. Mas te parabenizar, igual te parabenizei nos stories que eu fiz, parabenizar o Murilo, parabenizar o Ramon também pelo trabalho maravilhoso.
A gente está vendo esse contínuo crescimento do Juninho, a gente não vê o Juninho estagnando. E assim, para quem não tá nas condições do Juninho, com lesões, com idade chegando, com vocês não têm ideia da dificuldade que é se retransformar e ainda rotina de pai, rotina de empresário, rotina de professor, de atleta. Então, os teus parabéns não é só pelo desempenho, que já foi fenomenal em termos competitivos, né? Mas por tudo que cerca o campeonato. Não é fácil realmente fazer o que tu faz, né? Estar na pele do Juninho não é algo simples. Nunca foi, para falar a verdade, né? Você pensar que assim, o Juninho ele sai de um ambiente onde só existia ele praticamente, uma ou outra pessoa, mas o pessoal sempre jogava ali meio regionalizado e passar dessa arrebentação e ir para nível nacional e representar, ser o primeiro cara que sai cortando as moitas com, né, com um facão ali, adentrando a mata, nunca foi fácil. E o Juninho ainda tá com facão cortando moita e mostrando, não, é possível sim, eu consigo, enquanto eu estiver bem, eu vou para cima. Então, já te parabenizando pelo campeonato, porque eu sou teu fã, mas como é que foi o restante? Como é que foi o decorrer, assim, do primeiro jogo para o segundo? Que perrengues que vocês passaram, fatores atribulantes, assim. Teve jogo que a vitória saiu mais naturalmente, teve jogo que vocês passaram uma força gigante, um ponto ou outro que, puta, esse ponto aqui deu uma moral gigante. Como é que foi o histórico do campeonato, chegando ali mais ou menos na disputa de terceiro e quarto? Primeiro jogo, jogo bem difícil, os meninos são bem encaixados, o VT e o Gui jogam juntos, já tem um bom tempo, os meninos estão sempre chegando no Qualify, passando agora com uma certa dominância, eu acho que eu posso dizer assim. É a segunda vez que eu jogo contra eles, da primeira vez a gente também ganhou o jogo, mas foi de 20-18, perdendo de 17-15, alguma coisa assim, a gente virou o jogo e ganhou. Esse segundo jogo também não foi diferente, um jogo decidido detalhe, ponto a ponto. No início a gente imprimiu um ritmo legal, conseguiu abrir 2 pontos, daqui a pouco eles encostaram e viraram, a gente encostou na reta final e ficou ponto a ponto. Tivemos umas 2 ou 3 oportunidades de fechar o jogo num contra-ataque legal. Eu acabei errando a levantada, passei de graça. Depois a outra, o Murilo acho que tomou Os meninos foram assertivos defensivamente, mas enfim, saímos com a vitória nesse jogo. Vamos para um segundo jogo onde o Paraná e o Pablo ganham de Marcola e Filipinho. É. Né? E aí pegamos Pablo e Paraná. Uma dupla formada às pressas. Foi uma dupla que foi wildcard, se eu não me engano. Né? Uma dupla que é convidada. Paraná por toda a sua história aí dentro do esporte, que ainda vem acrescentando muito também. Eu tô chamando de coroa agora Coroa, bastante. o grandão, o Né? grandão. Tu não chama mais de grandão agora, tu chamava de grandão. Coroa, o grandão coroa, grandão coroa. É um cara multicampeão, né, cara? Quando tu vai jogar contra um cara desse, tu sabe que vai vir chumbo Pedreiro. grosso pela frente, né? Não que os meninos anteriores também não eram, eu já sabia que ia ser jogo difícil, tanto que foi 24-22, alguma coisa assim. Mas por ser um layout de dupla nova, o Pablo com o Paraná, a gente conversou antes, preveu algumas situações e fomos sentindo o jogo. Conseguimos imprimir um ritmo muito bom e muito eficiente, principalmente quando estava recebendo o saque e neutralizando em alguns momentos eles nos primeiros ataques deles, né? Conseguimos sacar bem e tornar a bola mais defensável. Acho que a gente conseguiu imprimir um ritmo muito bom defensivo nesse Uhum. jogo. E aí a gente abriu uma vantagem de 3, 4 pontos e conseguimos levar ela ao longo do jogo. Então foi um jogo que a gente ganhou com mais autoridade, vamos dizer assim, mas que foi construída dentro do jogo, né? E aí passamos para o domingo. Aí sábado fiquei lá assistindo o restante dos jogos, até para ver mais ou menos como é que ia se desenhar, né? Sabíamos que no outro dia ia pegar o Indy Felipe, valendo vaga para a semifinal. E aí é um jogo extremamente chato também, né? Daí no sábado à noite fomos pro hotel, gosto de dar uma olhadinha, né? No jogo, dei uma olhadinha nos jogos que eles fizeram. Eles foram bem dominantes nos jogos que eles jogaram, ganharam com notoriedade. É. E aí domingo, nosso primeiro jogo contra a Indy Felipe é ganhar já para
alcançar a primeira meta, né, para tentar chegar na semifinal, que é o objetivo, né, que é o primeiro objetivo. E também ilustrar para o pessoal que se acontecesse, por exemplo, essa vitória, você segue um caminho menos trabalhoso, poderia botar assim, ou com É, maior possibilidade de descansar, e isso conta bastante, né? Especialmente em situações onde você tá com uma lesão acumulada, com tudo, né? com certeza. Em Cuiabá, onde na sombra tá 34 e no sol tá 38, né, que é muito quente. Eu particularmente gosto, né, mas mesmo assim lá é muito quente. Eu estava dando até uma reparada nessa competição, acho que os jogos foram até mais longos do que normal por conta desse calor. A cada ponto a galera dá uma cozinhada e vai levando a bola pro saque, vai respirando, vai. Até brinquei com a rapaziada no primeiro jogo, foi muito cedo, 2 horas, 2 e pouco, o sol estava muito quente, 3 horas, em Cuiabá é muito quente. Eu falei, pô, dessa vez se o Vini tivesse lá, ele ia falar, pô, Juninho, engolisse 2 rastelos hoje, né? Porque eu tava rastelando a quadra bastante. Mas é por conta do calor, de puxar o ar e não vir e dar uma abafadinha e respira para poder ter lucidez para tomar as decisões, né? E aí no domingo vamos para esse jogo contra o Indy Felipe, jogo que eu começo um pouquinho aquém, cometendo alguns errinhos, que é contra esses caras não pode, mas depois entrei no ritmo, a gente conseguiu recuperar e diminuir a diferença, o jogo foi indo ponto a ponto, eles com uma vantagem É. 2, depois diminuía para 1, 2, diminuía para 1, 2, diminuía para 1, e aí eles conseguiram manter na reta final, a gente não conseguiu. Acho que tivemos uma oportunidadezinha, outra de empatar o jogo e de levar para o vai a 2, mas daí eles foram assertivos e fecharam o É. jogo, perde de 18 a 16. E aí a gente vai para a repescagem, né? Ficamos esperando algumas definições de jogos. Pegamos aí o Gui e o Juca, que fizeram uma baita uma competição. Esse jogo, até eu conversei com o Ramon depois, eu comecei passando meio mal esse jogo, cara. Eu comi algumas coisas antes, né, para encher um pouquinho a barriga. No início do jogo, eu fiquei meio estafado, meio Uhum. pouca barriga e tal, e é um jogo caseiro, né, contra o Uhum. Gui, que treina aqui comigo, né, com o Juca. Eu sabia que eu precisava impor um ritmo bom no início da partida, mas foi uma partida que a gente conseguiu imprimir muito bem o ritmo. Abrimos uma vantagem, conseguimos ir conduzindo ela. O Murilo foi muito assertivo no início do jogo ali, defensivamente e ofensivamente também. Eu acho que o Murilão, esse jogo, ele comprou o barulho do jogo e Pegou, levou, pegou o jogo para ele e falou: pegou, Coroa, fica tranquilão aí que eu vou pegou assumir essa. total. E eu falei para ele: isso aí, carrega, 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 meu cavalo, me carrega, vambora. E aí a gente passa para a semifinal, né? Aí semifinal a gente sabia que ia ter uma grande pedreira pela frente, né? Uh, antes, aí após esse jogo eu vou lá, me alimento bem, que eu sabia que ia ter uma pausinha um pouquinho maior, que ia ter uma outra semi antes para depois a nossa. Vou lá, alimento um carbozinho bom para dar uma, né? Dou uma descansada, levanto as pernas lá no cantinho, chega uma hora até o Felipinho vai lá me cutucar aí, cara. Esse jogo vai ser só em 2 sets, já está começando, pelo visto vai ser só 2 sets. Porque ele viu uma certa dominância do Indy e do Felipe em cima do Dudu e do Arthur, Uhum. né? E aí eu já vou para lá para aquecer, e aí eu e o Murilão já começamos uma conversa sobre o jogo e as suas possibilidades. O primeiro set eu começo errando legal, e aí, cara, esses caras, tu deu o conforto de placar para eles, para buscar, tem que fazer uma grande força, e aí o primeiro set eles levam com uma certa dominância ali o jogo, né? Uhum. Eu cometendo alguns erros ofensivos ali, de deixar a bola, até o Ramon falou, cara, tu não precisa estar catando no limite. E eu falei, cara, mas eu juro que eu não estou tentando atacar tão no limite, a bola tá indo porque eu tô querendo empurrar lá, mas ela tava fugindo um pouquinho, indo para fora. A No gente final, reparou, rapidamente, desculpa, a gente reparou pela televisão, assim, que tava um vento incomodando, né, cara? Tinha um ventinho chato ali em alguns momentos. em alguns momentos estava rolando.
Já nos outros dias, no outro dia e durante o dia, tava rolando vento, mas a arena ela é muito bem isolada, sabe? Hum, Na quadra não tava entrando. No domingo ali tava entrando um pouquinho. A bola tava dando uma andadinha, principalmente no saque. Mas eram momentos pontuais, tá? Que dava uma rajada ali e a bola dava uma uhum. andada. No segundo set a gente começa imprimindo um ritmo muito bom, tanto que a gente abre uma vantagem de 2 pontos e leva ali até um 12-10. Eu acho Nesse que vocês momento chegaram a a gente abrir três tem ali em um umas momento. 2 ou 3 vezes a possibilidade, mestre, Oi? opa, tinha dado uma Eu acho que travadinha. vocês chegaram a abrir 3 pontos no momento ali. E se eu não me engano, a gente também teve uma oportunidade de abrir de novo 3 pontos nessa metade Foi? final do 12-10. Foi? E aí eu escolho mal o ataque. O Michel também tem a assertividade de entrar ali, defende a bola e vira. Numa outra também eu saco bem, a bola vem de graça, o Murilão me espremeu um pouquinho na rede, eu vou levantar de ombro, deixo um pouquinho para trás. Ele até atacou bem, mas o Michel andou para frente, defendeu de novo e virou a bola. E aí num 12-11, ali eu fui muito mal. Eu falei pro Murilo, fica ligado, que eu ia abrir a bola para ele de segunda, para ele atacar de segunda. Tava 12-11. Mas eles sacaram um curto no meu pé. Mas eu tenho muita confiança no meu pé. Mas não era a bola para fazer isso. E eu fui e tentei botar ele. E aí a bola ficou muito na minha frente. Se ela vai para o meio, o Murilo ainda bota o pé. Ela ficou muito na minha frente e acabou passando de graça. É. E aí, passar a bola de graça para o Sandrei e para o Michel. Tu ou defende tudo, meu irmão, ou vai vir uma bazuca do lado de lá, né? A E aí foi o gente que aconteceu. reparou claramente que, beleza, passou o primeiro, vocês já estavam talvez um pouco desesperançosos em ganhar o primeiro set, e vocês entraram no segundo acelerando e impondo muito bem o ritmo. Na primeira É, metade ali do segundo set, o ritmo estava de vocês e eles estavam tentando se encontrar, eles estavam um passo atrás sempre. Só que ao é, mesmo tempo, que também foi bonito de ver na dupla deles, que é uma dupla recém-formada, eles começaram de alguma forma o volume de defesa deles passou a superar o volume de defesa de vocês. Eu não sei até que ponto isso frustrou, mas tu tava dando Shark, Murilo tava dando Shark e o Michel tava aqui, ó, pá. Aí daqui a pouquinho, pá, e defende, e não sei o quê. E ainda, uma pequena resenha, que eu quero saber o que rolou com o cara da torcida lá, brother. Porque o campeonato foi marcado por muito VAR, todo mundo pedindo VAR, invasão, papapá, toda hora, toda hora. E aí, tanto que depois tu acho que foi pedir desculpa pro árbitro e teve o cara lá fora. Não sei se aquilo te afetou de alguma forma, porque o cara tava com uma cara meio braba. Enfim, torcida não afeta, né? Que os caras estão lá cachaçado e etc. Mas se teve alguma coisa assim, nesse momento ele tava num fervo. Ao mesmo tempo que a outra dupla começou a crescer, tu ainda teve que lidar com um problema fora do jogo e, pô, né? Tudo isso conta, né, no campeonato. com certeza, com certeza. Eu tenho que até que ver um pouquinho melhor. Eu acho que não me tirou do jogo ali, né? Eu lidei super bem. Acho que lidei super bem. Lidei mal, mas depois corrigi o meu erro. O cara tava buzinando pra caramba e ali era muito pertinho, sabe? Ele tava torcendo pro Sandrei, e o Sandrei, Aí uma hora o jogo parou, alguma coisa assim, num VAR, eu virei pra trás e falei, cara, tu é chato, hein, bicho? E a galera deu risada e tal, daí eu entrei num tom de brincadeira ali com ele, pô, vai pra tua casa, irmão, vai assistir um filme Canega Velha, pô, tá aí perturbando, irmão, para de falar, pô, e a galera, ele é chato, não sei o quê. A galera entrou na brincadeira ali, beleza. Ah, com esse cara, né? Aí, daqui um pouco, eu não sei o que rolou, que eu falei uma estratégia pro Murilo, né? Cara, vamos sacar assim e vai lá para bloquear. Nisso que eu terminei de falar, o cara pegou e gritou a nossa estratégia para os caras do outro lado. Aí eu fiquei Ah, aí é chateado. foda. Aí eu fiquei puto. Aí Aí é eu peguei a foda. bola e joguei na tela em direção a ele. Só que não tinha sido esse cara, tinha sido um cara que estava atrás. Mestre? Aham, tô ouvindo. Tá. Tinha sido um cara que estava atrás, mas eu não sabia. Aí eu me passei um pouquinho também, né? Joguei a bola, falei uma besteira também, né? Dei uma peladinha com ele. E aí, obviamente, que eu tô totalmente errado, né? Eu poderia ter feito de uma outra maneira isso, né? E aí eu já sabia que ia pintar alguma coisa. Aí o Chorão me chamou lá, Juninho, vou ter que te dar amarelo. Eu falei, não, você tá certo. Ele foi lá, me deu amarelo.
Aí eu fui lá, me desculpei com a torcida, pedi desculpa, né? Reconheci meu erro, sei que eu tô errado. Né? Achei que ele agiu de má fé ali, não foi legal o que ele fez também. Mas enfim, depois do jogo seguiu. Eu tive alguns erros ofensivos daí, deixei umas bolas na rede e tudo mais. E aí o jogo ficou fácil para ele na reta final, aí acabou Tu fechando ali, botou né? duas, tu deixou 18, 2 16, pingos na 18, 15. rede no final, ou deixasse um pingo e uma diagonal curta na rede, não sei. Foi alguma coisa assim, né? A torcida tá no papel dela, mas É, realmente é chato, né? foi. Porque a pessoa é igual comentarista de futebol, torcida é igual, né? Ali fora todo mundo é o cara, né? Mas não tem a pele em risco ali de dentro da quadra. Por É, isso que a gente tem que enaltecer o atleta que tá ali, cara. É exato. um cara que tem família, é um cara que treinou, um cara que tá sentindo dor, tem os problemas. O cara que tá na torcida tá se divertindo, já tá com álcool na cabeça, incomoda. E, pô, a gente que tá em casa, a gente tá vendo, que entende um pouco de futevôlei, tá vendo esses motivos táticos acontecendo, uma inteligência de jogo. Um troço desse quebra. E quebra também a própria dupla dele, entendeu? Que tá num ritmo de raciocínio e do nada para o jogo. Na verdade, isso meio que sempre volta contra, né? Meio como a torcida do Corinthians às vezes faz para protestar quando o ingresso tá caro e sai soltando o sinalizador e tal. Pô, quebra os dois times, né, cara? Quebra o evento, né? Mas faz parte, né? Aí fomos para a É. disputa de terceiro e quarto, Eu, né, cara? E vocês aí também desempenharam muito bem, acredito que até um pouco melhor do que o primeiro set do jogo contra o Michel e o Sandrei. Enfim, né, vocês perderam para os campeões ali, né, cara, não tem nem o que falar. sim. Só abrindo um parênteses ali ainda sobre a torcida. Ah, é diferente, né, da mística do estádio, onde tu não tem de fato acesso direto com o É, torcedor, não xingando, né? A gente ali, cara, a gente sai da área do atleta, passa por meio da arquibancada, na frente de todo mundo, tira foto, dá atenção. Tem gente que não dá, mas eu, de modo geral, faço, a gente atende. Pô, a gente é muito humano, né, cara? E a gente é ser humano também, velho. Eu também não tenho sangue de barata, eu também tô ali e tenho as minhas emoções, né, que estão à flor da pele. Beleza, eu tenho que ter inteligência emocional para saber lidar com isso, óbvio que eu tenho que ter. Mas em algum momento pode ser que eu não tenha, pode ser que eu haja na emoção ali, na raiva, né, no calor do negócio e fale uma besteira para alguém. Então, eu não ligo de torcer pro Sandrei, pro Paulo, pro José, para quem quer que seja, não tem problema. Só que não interfere aqui no meu trabalho, deixa eu trabalhar de boa aqui mesmo. Pode é, gritar para vontade, pode, né? Só deixa a gente aqui na nossa paz fazer o nosso trabalho, que é também o nosso trabalho, né? E é, tá tudo certo. é isso aí. Ah, no terceiro e quarto, eu acho que a gente entrou numa frequência um pouquinho mais baixa, tá? Até falei isso pro Murilão durante o jogo. Falei, cara, preciso mais da gente. Estamos muito mole. Falei, terceiro e quarto é muito importante pra gente, cara, pra pontuar, pra ir pra cima. Tem mais capim, tem mais ponto, né? E tem mais cansaço acumulado, é um jogo seguido do outro. Mas, cara, tem que ser levado tão a sério quanto qualquer outro jogo, sabe? Claro. Eu acho que a gente foi um pouquinho aquém ali. Depois a gente entra num ritmo bom. Depois eu saio um pouquinho do jogo, me incomodei lá com um lance, nada a ver, e aí deu uma cobrada no Murilo, e aí os guris abrem 3 pontos, e aí eles conduzem o jogo da É, maneira da parte final, né? é, Um pouco de erro. É para a galera ver como essas relações psicológicas acontecem dentro do jogo. O jogo é muito rápido, né? Teve uns jogos que eu e o Ramon até estavam conversando. O jogo ele é muito dinâmico, muito rápido. Tava o jogo do Longo e do Bruninho contra o Dudu e Arthur, acho que foi. O Dudu e o Arthur eu acho que abrem 10-5 ou 9-5. De repente, o Longo e o Bruno viram para 15-10, mas perdem o jogo. Olha só, dentro do mesmo jogo a gente teve uma oscilação muito que não é comum, mas o jogo ele é muito mental e acontece muito rápido. Então, as mudanças elas acontecem, né? E quanto mais constante tu consegue ser, mais concentrado, mais firme dentro disso, né? Talvez o torcedor ali influenciou, o meu não deveria, mas influenciou. Eu não lembro, eu acho que não, tá? Acho que foi erro mesmo, de excesso de capricho.
de Sim. mérito do adversário também, ser assertivo, né? E ali no terceiro e quarto, sim, achei que faltou um pouquinho no início da partida, e aí depois do Juninho um pouco mais de equilíbrio emocional na parte da metade final ali, que o jogo estava 12-11, era para ter virado 12-A, a gente deu uma comida de bola, virou 13-11, e aí eu errei mais umas duas bolas por conta daquela anterior, que aí eu fiquei incomodado, e aí veio uma bola, se tornou três bolas, porque eu fiquei É. incomodado com uma e paguei mais dois pontos. O jogo que virou era para ser 12-11 e foi para 15-11. Aí 15-11, cara, nesse patamar aí dá. A gente vai sempre acreditar e vai fazer o melhor. Mas dessa vez Deus me diz, a gente ficou na quarta colocação. Mas é como tu falou, até agradecer as palavras que você fez. Fiquei muito feliz pela nossa performance, pelo nosso resultado. Acho que foi uma das melhores competições do Juninho e do Murilo juntos, né? A gente sempre quer mais, a gente sempre busca mais, mas de modo geral foi muito positivo. A nossa performance foi muito boa. Os jogos que a gente perdeu jogando, são detalhes a arrumar. Os jogos que a gente ganhou jogando também, muito bem, não foi demérito nenhum do adversário. Acho que foi mérito do Will, foi lá e foi eficiente, né? Então acho que isso é muito importante. Maravilha. Eu acho que, cara, assim, ó, esse encontro ele foi muito legal para a gente desmistificar algumas coisas e também nos pôr um pouquinho na realidade do que é o atleta numa competição. O pessoal que está treinando treina técnica, treina tática, entende o jogo, chega na competição, tem um monte de outras variáveis que interferem no desempenho, né? Um campeonato, um título, uma medalha, ele não é o resultado só de quem é bom e quem é ruim. Ali todo mundo é bom, cara. Ali todo mundo tem chance, entendeu? Eu sei que se cria aí os personagens, se cria uma certa mística em volta daqueles que estão sempre ali, mas duplas boas foram e voltaram, subiram e desceram. Sempre tem alguém, a torcida ela vai tentar eleger quem é o melhor do momento, quem é o melhor do mundo, quem é o GOAT, quem não sei o quê. No final das contas, isso é tudo variável, cara. Tá todo mundo fazendo o seu trabalho, todo mundo tem a mesma chance de ganhar e todo mundo tá se dedicando ao máximo e entregando muito pra gente que tá ali como espectador, vendo a beleza daquele esporte, vendo o que vocês fazem com a bola. E a gente, como espectador, também é um pouquinho do que a gente fala na Futebol Academy. A gente só tem a agradecer vocês pelo quanto que vocês fazem pelo futevôlei. Tipo assim, cara, ali na final, eu acho que chegou a bater 60.000 espectadores, cara. Tá entendendo? A gente tá falando do Maracanã, é um troço bizarro, cara. É muita gente assistindo. E pra quem acha que o futevôlei ainda não tá crescendo, ele não para de crescer. E o que a gente quer aqui, um pouco desse nosso trabalho, né, meu irmão, é mostrar isso aí, mostrar as coisas que ninguém vê. O que tá É. por trás dos bastidores, o que se passa na cabeça do atleta. Então, a Futebol Academy, ela não trata apenas de aprendizados, iniciantes e como ser professor e etc. A gente está querendo trazer esse conteúdo a mais para contribuir com a vida de todo mundo. A gente tem muito ensinamento a partir disso aí, né? Foi maravilhosa essa Não, live. Adorei, adorei demais, cara, fazer essa pequena entrevista com meu irmão aí. show, mestre. Não, e indiretamente ali, tem 50.000 aparelhos conectados. Mas na minha casa tá minha esposa, meu sogro, minha sogra, meu filho. Na casa do meu pai tá meu pai, minha irmã. Então, indiretamente, a gente pode multiplicar por dois, três Pô, ali, tranquilamente. E aí são mais de 100.000 pessoas assistindo um evento de futebol, né? Aonde que anos atrás a gente imaginou isso, né? Essa dimensão, essa proporção. Então, bem legal mesmo. Os eventos estão cada vez melhores, estão top pra caramba. A gente estava até conversando um pouquinho antes, né, mestre, sobre isso, sobre a dimensão, sobre valores, como é que tá isso, como é que não tá. Então, hoje a gente vive um cenário muito positivo do futevôlei. Tem muita gurizada vindo e colhendo bastante coisa boa da galera do passado,
e ainda muita gente no futuro vai colher muita coisa boa É, ainda, né? é. A gente espera ter coisa boa aí, não só a nível de competitivo, mas também de ensino, né? Dentro da nossa Futebol Academy ali. Ah, mantendo essa rotina de live aqui com vocês, trazendo conteúdo, trazendo um pouquinho dessa rotina também competitiva para você que é treinador e daqui a um pouco quer auxiliar, né, o seu aluno que está lá na iniciante, na aprendiz, quer dar uma frase de conforto, uma palavra para deixar ela mais à vontade, a pessoa, né, enfim. Então trazer um pouquinho dessa rotina Boa. hoje competitiva ali, né, entender e se preparar e se visualizar dentro da competição, por vezes traz um pouquinho mais de conforto. É isso, bem legal. Obrigado, Irado, mestre, irado. pela Show de bola. oportunidade de conversa. Rapaziada, ficamos por aqui. A gente agradece a atenção de todos. QR Code está disponível para que vocês possam conhecer a nossa comunidade Futevôlei Academy, uma comunidade de estudos do futevôlei, mas que também se dedica a oferecer conteúdo não só para professores, mas também para entusiastas, atletas, praticantes de maneira geral. Tem conteúdo para todo mundo e também tem conteúdo exclusivo, lives a cada 15 dias, especialmente comigo ou com o Juninho, geralmente comigo, sobre os mais diversos assuntos, o desenvolvimento do seu negócio, o seu desenvolvimento enquanto atleta, né? Hoje em dia eu não trabalho mais diretamente com o Juninho, apesar da gente conversar, mas, cara, se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada à preparação física, preparação técnica, tática, a gente está sempre ali podendo conversar e trocar essas figurinhas, essas ideias. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Dá um último recado aí pro pessoal. Beijo, meu irmão. Obrigado, obrigado, galera, mais uma vez. E a gente se encontra na próxima. Daí a temática vai ser um pouquinho sobre a Liga Nacional, né, mestre? Perfeito. Acho que vai ser ótimo. Show, Maravilha. show. Galera, beijo. Valeu!